Muito bem, habitantes do mundo jurídico e amantes da filosofia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Com Base em Quê?, onde eu e o professor Clóvis de Barros passamos por uma jornada aí longa na filosofia do direito e discutindo o que é o julgamento, né, os conceitos que envolvem aí a decisão, né? Enfim, hoje estamos aqui para tratar de um conceito fundamental da filosofia, que é o conceito de justiça. É importante em todas as tradições, falado e aprimorado por vários filósofos, mas que tem em Aristóteles uma condição especial. O conceito de justiça ganhou uma relevância e uma elaboração mais sofisticada. Professor Clóvis, o que vem trazer essa análise que o Aristóteles faz na Ética Nicômaco sobre o conceito de justiça? Bom, primeiro, mais uma vez, uma alegria, muito obrigado pelo convite. Aristóteles é um peso pesado, é um dos grandes da história do nosso pensamento ocidental. Se tivermos que citar dois, Aristóteles é um deles. Se tivermos que citar 5 também. Então é um grande nome e ele nos interessa de perto pela sua filosofia, que de certo modo cuidou de tudo, né? Aristóteles falou sobre tudo que no seu tempo era considerado conhecimento. Aristóteles tem um papel fundamental na origem da ciência, é um pensador muito interessado pelas coisas do mundo, pelo mundo percebido, pela experiência empírica e, portanto, diferentemente de Platão, dava as suas observações empíricas da realidade, a constatação de regularidades, leis da natureza, etc., uma enorme importância. Bom, e claro, Aristóteles vai falar sobre justiça e ele o faz de maneira privilegiada numa obra intitulada Ética a Nicômaco. É interessante porque um título como esse deveria despertar curiosidade, né? Primeiro, Nicômaco é o nome do filho de Aristóteles, então já um problema a menos, né? É um nome próprio, né? Ética, para Aristóteles, tem mais a ver com vida boa, né? Com vida que vale a pena, do que hoje, né? Então, nesse sentido, o que Aristóteles chamava de ética não é exatamente o que nós chamamos de ética. Ética hoje é uma busca coletiva de condições harmoniosas de convivência, etc., e em Aristóteles tinha mais a ver com as condições possíveis de uma vida que valesse a pena viver, uma vida boa, etc., como se fosse uma avaliação da vida ao longo do seu trajeto. Aristóteles chega a dizer que até o último instante, até o último suspiro, é tempo de dar à vida algum valor, né? Alguma importância, digamos assim. Então, no final das contas, Ética Nicômaco quer dizer conjunto de ensinamentos de Aristóteles para o filho sobre como viver bem e o que significa viver bem. No fundo, é essa a ideia, né? Bom, e naturalmente, Aristóteles vai falar de justiça dentro de um quadro que é um quadro de virtudes, né? De virtudes. Ora, em que consiste isso? Do que se trata? Em primeiro lugar, é preciso lembrar que Aristóteles se inscreve num paradigma propriamente grego de entendimento das coisas, onde o universo ele é finito e ordenado, cada coisa no seu lugar, cumprindo um pouco a sua finalidade, né? Aristóteles dava enorme importância à chamada causa final, ou seja, aquilo para o que as coisas estão, né, existem, né? Então, nesse sentido, a vida deve ser vivida em função de uma finalidade que lhe é transcendente. E essa finalidade tem diretamente a ver com a integração no cosmos, né? O modo como participamos do todo
e o que a natureza ou o cosmos espera de nós para que ele, cosmos, funcione bem, harmonicamente, etc. Ele conta com todo mundo. A chuva precisa chover, o vento precisa ventar, o sapo precisa sapear, e cada um de nós precisa fazer a sua parte, né? Bom, onde está o lance, né? É que Aristóteles começa propondo que cada um, na hora de agir, age em função de alcançar alguma coisa que é entendida por boa para si ou para alguém. Então, de uma certa maneira, toda ação é motivada por alguma razão de ser positiva. E o que acontece é que o que é positivo para uns pode não ser para outros, né? Muitas vezes são até excludentes. Então, se você age no sentido de bater meta para a indústria farmacêutica, né, é preciso que tenha gente doente comprando remédio, né? Então, de uma certa maneira, Aristóteles tenta buscar uma espécie de fim último, soberano, e que sirva para todo mundo, tenha um valor universal, que seja absoluto, que não seja relativo aos interesses de cada um. E aí havia uma imensa dificuldade, porque, né, você estuda para aprender, aprende para passar de ano, para obter o diploma, para poder obter condições de trabalho, trabalho, para poder obter salário, para poder comprar coisa, para poder não sei o quê. Assim, como você percebe, há uma sequência interminável de razões pelas quais vamos fazendo as coisas, e Aristóteles se perguntava qual será o fim último disso, e ele então proporá um fim último, que é a eudaimonia, e a eudaimonia seria o fim último adequado, digamos, pertinente a qualquer vida humana. Em que consistiria essa eudaimonia? Consistiria no pleno desabrochar da natureza de cada um. Ou seja, vamos imaginar que não saibamos muito bem qual é a nossa praia e por que existimos, né? Então, primeira informação, você existe para cumprir um papel que a natureza definiu para você. Bom, ótimo, muito obrigado. Mas qual é esse papel? Então, resposta: a natureza te deu atributos, a natureza te deu condições, a natureza te deu forças, e que são específicas, e, portanto, elas são indicativas de qual é esse papel. Então, de certa maneira, todos nós temos forças e fragilidades, e algum autoconhecimento permitirá identificá-las e, com isso, identificar também o que a natureza espera de nós. Então, alguém com enormes talentos, sei lá, de canto, provavelmente queiram dizer que o universo espera que cante. Alguém com enormes talentos retóricos talvez sugira que a natureza queira que fale, que convença, que argumente, assim por diante. Bom, e o certo é que você encontra na sua natureza a resposta para a finalidade que é a sua no universo, né? Ou seja, não existe nada de inútil na natureza dentro dessa perspectiva, e, portanto, se você tem um recurso natural, é porque ele deve ser usado, e se ele deve ser usado é porque ele deve ser coerente com o tipo de vida que você escolheu viver. Bom, até aí, tudo bem. Então, qual seria a eudaimonia? Seria, digamos, a plena e perfeita integração no cosmos, né? Aquilo que você sente quando entra em harmonia com o cosmos. E isso implica viver a vida que é a sua e vivê-la com excelência, né? Então, aqui você tem um elemento interessantíssimo. Quer dizer, qual é o... se a eudaimonia é o pleno desabrochar da sua natureza, permitindo a integração no cosmos, a virtude é o caminho para essa integração. E o que é a virtude? A virtude é fazer bem o que você faz, né? A virtude
é a excelência do fazer. Então, veja que Aristóteles tem um entendimento estritamente prático, no sentido de praxis, no sentido de ação. Quer dizer, a felicidade eudaimônica é uma felicidade realizadora, é uma felicidade de fazer as coisas, né? Não é uma plenitude de ficar de papo pro ar, não é uma plenitude de fazer cara de satisfeito e pegar no sono. É uma plenitude realizadora, é uma plenitude empreendedora, digamos assim, é uma plenitude de uma natureza ativa, né? E, bom... É o brio? Enfim, o brio é um elemento disso. Por quê? Porque você tem que buscar a excelência. A virtude é justamente essa possibilidade que temos de fazer excelentemente aquilo que é a nossa praia. Né? Ora, como é que você se torna virtuoso? Né? Então, Aristóteles explica que alguma coisa que é de grande obviedade, mas que precisa ser dito, né? Como é que você se torna um grande nadador? Nadando. Né? Como é que você se torna um grande flautista? Tocando flauta. Como é que você se torna um grande professor? Dando aula. Né? Então, há um caminho aí. Num primeiro momento, você age precisando pensar nas condições perfeitas da sua ação. Então, é uma ação cuja excelência é pensada, meditada, buscada conscientemente. Então, num segundo momento, você repete isso, ainda precisando pensar em como fazer para fazer excelentemente. Num terceiro momento, você, de tanto repetir, não precisa mais pensar para fazer excelentemente. É quando a excelência se tornou um hábito. Um hábito. Então, Aristóteles, não há outro caminho para a virtude senão através do hábito, da repetição do excelente. Né? Aí, quando vira um hábito, esse hábito ele poderá ser, digamos, de tal maneira presente na tua vida prática que ele acaba se confundindo com quem você é. Né? O hábito, ele se incorpora no ser, ele se confunde com o ser. De tal maneira que você saiu de uma operação em que você teve que pensar todos os detalhes para fazer bem, e num caminho de repetição em que, digamos, a consciência daquele procedimento vai sendo progressivamente desnecessária, um hábito vai substituindo essa consciência e esse hábito, uma vez consolidado, se confunde com o ser. É quando você passa de um desempenho excelente de flautista para ser um flautista excelente. Né? Então, você passa do fazer esporádico para o ser, propriamente. Eu gosto muito, quando trato esse tema, citar o filme aquele, o Cisne Negro, né? Que a menina se dedica de corpo e alma, e aí quem assiste já não sabe ali se ela tá fantasiando, mas ela entra num flow muito incrível. Claro. Pois é, exato. Quer dizer, no final das contas, o que é um professor excelente? O professor excelente é um professor que começou dando aulas com muito zelo, repetiu essas aulas com muito zelo, acabou criando um hábito de aulas excelentes e acabou dando tantas aulas excelentes que acabou sendo um professor excelente. Né? Bom, muito bem, ótimo. Qual é a graça disso? É que ao ser excelente por hábito, você integra o cosmos sem muito esforço. Né? A vantagem disso é que a constância é máxima, né? E assim... Essa eudaimonia é alguma coisa que não é episódica na vida, mas é presente na vida, digamos, o tempo todo. Bom, então, eis aí a questão da virtude, o modo como você chega lá. Tá? Então, vamos dizer, no livro 1 de Ética Nicômaco, Aristóteles fala da eudaimonia, e no livro 2 ele fala do arete, que é o meio pelo qual você alcança essa eudaimonia. Bom,
A partir daí, ele começa a destacar as diferentes virtudes, porque, muito bem, o que é um flautista excelente é um flautista que tem um hábito de tocar excelentemente bom, Aristóteles até sugere que se entregue a melhor flauta para o melhor flautista e assim cada um faz bem o que se faz. Ora, Aristóteles se pergunta, se a virtude do flautista é tocar bem flauta, qual seria a virtude do humano em geral, né? Genérica, né? Então Aristóteles responde, ora, o que há de genericamente virtuoso na humanidade é o uso da parte superior da alma de Platão, é o uso das faculdades intelectivas, é o uso do pensamento. Quer dizer, o humano excelente é o humano que tem por hábito usar excelentemente as faculdades intelectivas. Certo? Mas muito bem. Então você pode ser excelente enquanto flautista, pode ser excelente enquanto humano. Certo? Bom, muito bem. Aqui nós chegamos num ponto em que é possível agir com justiça e, por conta de um certo hábito, tornar-se alguém justo. Né? Bom, Perfeito. Agora, na hora de invadir a especificidade dessa condição de justiça, né? Aristóteles vai propor uma distinção que, para mim, me parece assim fundamental, né? Que é a distinção entre justiça aritmética e justiça geométrica. E eu penso que essa distinção pode ser muito saborosa para quem se interessa pelo tema, né? Então, começaria propondo uma festa de aniversário com 10 crianças e a mãe do aniversariante, que não quer muito problema para si, divide o bolo em 10 pedaços iguais e dá um pedaço para cada criança. E alguém dirá, de acordo com uma justiça aritmética, é 1 para 1. Né? É 1 para 1 e fim de papo. Observe que, no caso do voto, também é 1 para 1, tal como no caso da festa da criança, certo? Muito bem, 1 para 1. Só que nem sempre tem 1 para 1 na hora de cortar o bolo. Existem muitas situações de vida em sociedade em que não tem 1 para 1. Ora, você pode dizer, vamos diminuir o pedaço de bolo. E aí, ao invés de dividir em 10, a gente divide em 12. Sim, isso no caso do bolo é possível, mas haverá, digamos, bens em distribuição que não se deixam diminuir de tamanho. Então, vamos imaginar uma vaga na universidade pública. Não tem como dar meia vaga para cada um. Né? É uma vaga, é uma vaga. Então, uma vaga é uma vaga. Não tem como cortar mais, como dar um pedaço menor de vaga para cada um. E aí, você esbarra num problema. Não havendo 1 para 1, é preciso definir o coletivo que será agraciado e o coletivo que não será agraciado. E a partir daí você precisa de um critério. Então você não tem mais 1 para 1, o que você tem agora é uma espécie de triângulo, onde você tem pretendentes, vestibulandos, você tem vagas e você tem um critério que vai definir os agraciados dos não agraciados, que é a prova. Então você agora tem um triângulo, daí justiça geométrica. Né? Você entra um terceiro elemento. Então é muito bacana porque, com base no exame,
você vê quem tira a nota maior e dá aos que tiraram a nota maior a vaga. Então, dirá, bom, problema resolvido, né? Cada situação terá a sua geometria própria e problema resolvido. Só que não. E por que não? Porque é claro que alguém pode levantar a mão e perguntar, esse critério aí da prova, né? Esse critério do vestibular aí, do Enem, ele é o único possível? Então, por quê? Porque alguém poderia argumentar, dizer, ele é um critério justo. Porque a prova é a mesma para todo mundo. Então, os mais qualificados têm acesso. Uhum. É claro que só por aí você já poderia problematizar. Por que os mais qualificados são os que têm direito? Não é fácil fundamentar. Verdade. Por que os mais qualificados? Mas, digamos, a argumentação mais fácil é você dizer a prova é igual, mas a preparação para a prova não se dá nas mesmas condições. Uhum. Em outras palavras, numa sociedade como a nossa, os desequilíbrios econômicos fazem com que as condições de preparação para a prova sejam abissalmente diferentes. E com isso, claro, haja muita vantagem para quem pode se preparar melhor para a prova em relação aos demais. Mas tem muita gente que estuda em condições precárias e que triunfa. Isso não muda em nada o argumento. Continua sendo absolutamente desequilibrado. Né? Continua sendo mais difícil para quem não tem as mais condições. Difícil. Uhum. Que 2 ou 3 tenham conseguido reverter esse aspecto desfavorável não retira disso a sua injustiça. Uhum. Com certeza. Claro. Então, veja, o terceiro vértice do triângulo, ele é sempre objeto de disputa política. Então, Né? Eu tenho pretendentes e tenho vagas. Então, quer dizer, só que não tem vaga para todo mundo, né? Aqui eu tinha coleguinhas e bolo. Então tinha um pedaço de bolo para cada um. uhum. Só que agora eu tenho pretendentes e vagas e não tem um pedaço de bolo para cada um. Não tem uma vaga para cada um. Então eu preciso de um terceiro elemento. E a distribuição, que no caso do bolo era aritmética, 1 para 1, torna-se geométrica, torna-se triangular. E acredito que nesse exemplo aí, inclusive, a disputa está em quais serão os conteúdos que vão constar na prova do vestibular, qual é a tradição, por exemplo, que está claro. ligada. Vou te dar um exemplo meu, pedir licença aqui. Bora lá. Eu tenho criação na minha família, por parte de pai, luterano, né? Então, meu avô sempre ensinou a tradição da igreja luterana, Martim Lutero, as teses lá que ele fixou. Tem isso muito claro para mim e isso, consequentemente, trouxe vários outros estudos, né? Que são, talvez, um pouco fora do mainstream, vamos dizer assim. Mas não são tão fora, né? Mas imagina outros segmentos da sociedade que talvez tenham tido uma educação totalmente familiar diferente, né? Da católica, por exemplo, que é hoje nossa religião hegemônica, né? E que influencia, por exemplo, na formação dos... Não dá para dizer que não, né? Até os feriados, né, Clóvis? São definidos ali. Então, quem que define o que vai na prova, né? Acho que isso também acaba mostrando um dos aspectos Todo o de conteúdo curricular é uma decisão política, porque o conhecimento é infinitamente extenso. Então, o que vai cair na prova é uma escolha. É uma escolha. A Revolução Francesa está no lugar de outras revoluções pelo mundo, aliás, algumas até mais próximas de nós, e que não constam do programa do vestibular. Então, bom, de qualquer maneira,
alguém poderá problematizar. E quando você problematiza, né, você pode sugerir assim, olha, vamos radicalizar, né? No lugar do Enem, nós vamos botar todos os candidatos para sobreviver sem dinheiro e sem comida no meio do mato, por exemplo. Quem sobreviver tem vaga. Não sabe que é possível que o resultado do processo seletivo seja outro. É bem possível. Eu diria que é até provável, se não certo, que seja outro. Então, você percebe que dependendo da forma triangular com que você elabora a justiça, que você distribui as coisas, você terá resultados diferentes. Você também poderia sugerir que, vamos fazer competições diferentes para pessoas que viveram em condições diferentes. Então, vamos pegar e vamos dividir o seguinte. Já que as escolas particulares têm de um certo entendimento condições melhores, vamos botar os particulares para competir com os particulares e a escola pública com a escola pública e definimos um sistema de cotas onde temos X vagas para os particulares e X vagas para os da escola pública e cada um compete com aquele que teve, digamos, condições semelhantes de preparação. Alguém poderá dizer, não, mas a escola privada e pública é um critério tal. Eu sugiro que seja um critério étnico, porque o preto foi escravo antes e é toda uma história de dívida social com os pretos, de tal maneira que os pretos têm que ter um universo específico de vagas para eles, etc. Muito bem. Mas aí alguém poderá dizer, escuta, os que não andaram, os cadeirantes, os que tal, também, e os cegos, né, que têm uma dificuldade imensa para se preparar, deveriam competir cego contra cego, né, como acontece, aliás, no mundo do esporte, né? Haverá quem diga, sei lá, os medonhos, os monstruosos, os calvos, os amputados, os coisas, e tudo pode ser, de certo modo, defendido, né? Quer dizer, e aí, o que acontece? Você acaba chegando num ponto extremo em que cada um integra uma minoria individual. Porque você poderia combinar variáveis. Eu entro na categoria calvo, portador de óculos, manco e com frieira. Com essa combinação, eu sou só eu. Aí chegamos num problema, porque se a cota é um para cada um, não temos, desde o começo, um para cada um. Então, teremos que ter uma prioridade de critérios, né, para triangularizar. Entendeu? Entendi. Como a coisa vai se tornando progressivamente complicada. E, evidentemente, como tudo aí é uma questão de valor mesmo, é preciso entender o que a sociedade considera como mais justo em meio a tantas possibilidades de discriminar o modo de distribuição das vagas nas universidades públicas. Com certeza. E eu acho que acho que tu citou agora um elemento importantíssimo, né? Nesse critério, né, nessa situação das vagas, também é um critério que a sociedade elegeu historicamente, no momento presente, claro. Né, como algo que vai ser contributivo para a sua evolução, para o seu reequilíbrio, enfim, né? Então, a justiça também tem esse ponto de vista social, né? Não cabe a menor dúvida que o critério do exame, dada a disparidade das condições de preparo, é um critério que interessa a um certo grupo. O grupo dos que podem se preparar bem para a prova. Mas o playboy pode ser vencido pelo filho da empregada num pau a pau, quando o playboy
desvairado e o filho da empregada é um gêniozinho. É verdade, isso pode acontecer, mas o fato dessa excepcionalidade ser possível não muda em nada a argumentação. Nós estamos lidando aqui com critérios de justiça absolutamente amplos e que, obviamente, transcendem esses casos particulares. Aí, então, qual é a graça da história para nós aqui, né? É que Aristóteles, no final das contas, ele é alguém que tem uma preocupação de pé no chão espetacular. Porque enquanto para Platão existe um eidos de justiça, né, que ele discute na República a partir dos diálogos de Sócrates, e ele vai discutir lá alguma espécie de justiça ideal no mundo das ideias. Aristóteles, como você pode perceber, ele traz a discussão para uma concretitude de outro naipe completamente diferente. Bota os pés no chão com força. Você vê o eidos de justiça, não sei onde está, mas aqui nós estamos com um problema. Tem políticas públicas, por exemplo. Né? Tem uma certa quantidade de dinheiro, e essa quantidade de dinheiro eu preciso distribuir em iniciativas que sejam, digamos, contributivas para a vida das pessoas. E aí? Né? Vamos melhorar o salário de professor? Sim, mas e aí o resto? Então, rapidamente você percebe que o dinheiro não dá para tudo. Então você vai ter que discriminar as coisas que você vai atacar. Né? E, naturalmente, todo profissional da política, que é também o gestor da coisa pública, ele precisa se reeleger. Ele tem uma carreira. Então, ele tenderá a dar prioridade a, digamos, critérios distributivos que sejam aportadores de voto eleitoralmente rentáveis. Ora, isso pressupõe a adesão do maior número, um certo entendimento de que é isso que tem que acontecer. O problema é que isso é em cima de um status quo da sociedade daquele momento, que nem sempre é o ideal. Aliás, em muitas sociedades está longe de ser o ideal. Então, qual é a graça da história? É que você acaba, por conta disso, criando protocolos que se conservam. Se a sociedade é aquela e eu preciso de votos daquela sociedade, então eu não vou me meter aqui a administrar a coisa pública de modo a não obter o apoio imediato das pessoas, porque, entendeu? Isso poderá decretar a minha derrota na próxima eleição. Então eu vou distribuir a coisa de maneira a atender às expectativas da maioria agora. Porque é agora que a minha vida acontece, minha carreira acontece, minhas disputas acontecem e assim por diante. Mas a sociedade está precisando de uma transformação que ela só vai atribuir valor daqui a 50 anos. Então tô fora. Né? Daqui a 50 anos eu já não vou estar mais aqui. Eu não vou me beneficiar desse tipo de iniciativa. Certo? Como diz o Keynes, né? Daqui no longo prazo estaremos todos mortos. Então, assim que é. Então, quer dizer, eu preciso distribuir as coisas de modo a obter um aplauso do mundo como ele já é. E muitas vezes seria ideal que você obtivesse o aplauso do mundo como ele se tornou, melhor. Só que esse mundo, como ele se tornou, não é o que vai te reeleger. Então, aí ficamos com um problema. Uma sociedade que não vê valor na qualidade da educação pública, é muito difícil para o profissional da política abrir mão de investir em coisa que dá voto, como, por exemplo, botar polícia na rua, né? E botar dinheiro dentro da escola que dá muito menos voto. Mas se eu botar dinheiro na escola é capaz de eu formar as pessoas de maneira a não precisar ter tanto policial na rua no futuro. Sim, mas isso é depois. E a eleição é em outubro.
Então não vai rolar. Eu vou botar dinheiro aonde eu vou obter o aplauso mais imediato. Entendeu? Sim, há uma dificuldade concreta a ser enfrentada e que muitas vezes inviabiliza projetos a longo prazo e, com isso, transformações profundas. Não, perfeito. Eu tenho acompanhado muito, gosto muito dele, que é um filósofo atual, professor de Harvard, o Amartya Sen, né? E ele trabalha muito desenrolando o conceito de justiça do Aristóteles. E ele fala muito que a gente pode discordar muitas vezes, né, sobre o que é justiça, como é que a gente promove a justiça. Mas a gente tem muito mais facilidade de ter consensos em cima do que são injustiças, né? Então, várias coisas como falta de alimentação para crianças, de moradia, né? Mínimos de garantia existencial, assim, são coisas que, por exemplo, né, devem ser priorizadas, mas ele faz uma lista muito grande, assim, né? Então, talvez a justiça no momento da sociedade capitalista atual, no grau de desenvolvimento da humanidade, seja focar em combater essas injustiças. Eu acho muito, muito interessante esse pensamento dele. E tem muito a ver com Pois é, claro, não tem dúvida, com certeza. E acho também que o entendimento de Aristóteles também pode ser extremamente pertinente e relevante dentro da lógica de uma organização privada. Com certeza. Né? Lógica de promoção, lógica de redistribuição de recursos internamente, lógica de aumento de salário, lógica de N variáveis que podem, obviamente, ser entendidas e debatidas à luz do que Aristóteles propôs. Não, com certeza. Eu estava te falando antes da gente entrar ali, né, sobre o sistema de pontuação por tarefas que a gente criou lá no sistema da DVBox. E algumas outras empresas também já copiaram outros sistemas, enfim. Mas é na lógica de fazer uma metrificação, né, do trabalho de cada um entregue, né, durante o mês ali. E considerando também que não é uma competição, mas é uma doação do indivíduo para o coletivo, né, vamos dizer assim, que varia ao longo do tempo, né? Ou seja, tem vezes que a tua performance está mais lá em cima, tem outras fases da vida, outros momentos que ela vai lá embaixo, mas entendendo que se a empresa produz bastante, ela também tem mais condições de compartilhar, né? Mas ao mesmo tempo evitando de construir um ranking que gerasse um individualismo, uma competitividade tóxica, né? E esse sistema de pontuação por tarefas eu vejo que é uma grande expressão, Clóvis, do conceito de justiça em Aristóteles, dessa justiça distributiva mesmo. Eu não tenho... Não conhecia? Eu não... Enfim, você estava comentando comigo, eu estava tentando entender e penso que, com certeza, né, toda vez que você imagina qualquer tipo de ranqueamento ou qualquer tipo de distribuição de tarefa, ou qualquer tipo de organização da vida coletiva, você precisa ter critérios na mão que sejam legítimos, que sejam aceitos, que sejam, no mínimo, tolerados, de maneira que o indivíduo circunstancialmente frustrado na sua pretensão volte para casa e saiba que ele vai ter uma outra chance em algum momento de conseguir se recuperar. Né? Essa legitimidade da terceira ponta do triângulo é fundamental, porque senão a cada frustração uma rebelião, a cada tristeza uma revolta. Isso, olha, perdeu, volta para casa, o critério vai se manter o mesmo. No ano que vem você compete de novo, quem sabe você tem um resultado melhor. Então, essa obviedade de engolir o choro e suportar a frustração, ela é diretamente ligada à legitimidade dos critérios que permitem uma distribuição desse naipe. Né? Sim, eu penso perfeito, que o teu exemplo é excelente para mostrar a atualidade e eu diria a concretitude mesmo
do pensamento de Aristóteles na hora de falar de justiça. Uhum. Não, é interessantíssimo, assim. Eu acho que está funcionando bem, porque nesses quase 10 anos de empresa aí, a gente tem mais gente na empresa do que gente que saiu da empresa. Então, o pessoal realmente que entra, fica, né? Acaba sendo... Eu acho que essa legitimidade, esse sentimento de justiça que rola lá dentro, acaba permitindo que a turma queira ficar, sabe? Porque, por exemplo, a pontuação por tarefas evita o quê, né? Tu tem lá 3 pessoas, todos ganhando mais ou menos o mesmo salário, o salário fixo. Que é aquela história do 1 para 1, né? Sei lá, 5 mil reais, por exemplo. Mas uma pessoa faz 100 tarefas no mês e a outra faz 20, a que fez 20 tarefas ganhou muito mais por tarefa. Claro. Né? É uma desigualdade, é uma igualdade aparente, mas uma desigualdade não real. Não tem dúvida, claro. E aí você consegue com isso também criar um espaço de discussão e, consequentemente, de engajamento em torno dos critérios endossados pelo coletivo. Exatamente. Na hora que você empurra a goela abaixo, bom, pode funcionar porque a lógica do trabalho é assim. Mas se você quer uma adesão entusiasmada e genuína por parte do colaborador, nada melhor do que dar a todos a oportunidade de argumentar, de expor seus pontos de vista e com isso de definir com todos os critérios que resultam os escolhidos para aquela atividade distributiva. Não, show de bola. Perfeito, então, né? Então dar a cada um o que é seu, né? Essa é a frase que Aristóteles encerra essa dar a cada um o que lhe é devido mesmo, sabe? No sentido, porque no final das contas, a vida em sociedade é a imitação da vida do universo. E no universo, cada qual tem o seu lugar. Cada qual tem o que lhe é devido. E, portanto, cabe à sociedade uma construção de algo semelhante. Onde o grande problema é a desmesura, que é você querer ter mais do que o que te é devido. E isso, evidentemente, poderá causar um desequilíbrio, uma desarmonia que no cosmos seria catastrófica e na sociedade também é. Também é, né? Cada dia que a gente vê. Claro. Fechou então, mestre? Fechou, gente. Maravilhoso. Muito obrigado por ficarem aqui até o final do nosso episódio sobre o conceito de justiça em Aristóteles. Se você gostou, deixa o like nesse episódio, encaminha aí para os seus amigos. Claro, se inscreve no canal, que está começando, está ficando cada vez melhor. E vou deixar também aqui na descrição alguns materiais interessantes, leituras que você pode complementar aí sobre esse tópico aqui. Espero que tenha gostado e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, gente!